palavra de hoje é sobre o fim dos tempos. Você já ouviu falar do fim dos tempos? Você tem alegria em imaginar o fim dos tempos, o fim dessa era que nós estamos vivendo? Você consegue conceber isso como algo bom ou, de alguma forma, por algum motivo, por algum outro conceito, você tem receio de pensar no futuro, pensar naquilo que a palavra de Deus diz sobre os tempos que vão mudar, sobre as coisas que irão acontecer? Nós precisamos ter uma clareza bíblica desse assunto e esse é o meu objetivo hoje nessa noite contigo. Então, em primeiro lugar, eu preciso te fazer uma afirmação. Quando nós estudamos teologia em relação ao assunto do final dos tempos, nós falamos do tema de escatologia, da disciplina de escatologia, que nada mais é do que o estudo das últimas coisas. Escatologia significa isso, o estudo das últimas coisas. Uma outra coisa que nós falamos quando estudamos a Bíblia, estudamos teologia, é a nossa hermenêutica. É uma palavra também um pouquinho difícil, que significa a capacidade de nós interpretarmos aquilo que nós temos diante de nós. Então, um grande teólogo chamado Jürgen Moltmann, o teólogo da esperança, lá na época da Segunda Guerra Mundial, ele disse que a escatologia é uma chave hermenêutica nas nossas vidas. O que quer dizer, traduzindo assim para o nosso português, essa expressão daquilo que nos importa como igreja hoje? Entender a nossa perspectiva de futuro, entender aquilo que nós imaginamos sobre o final dos tempos, é uma chave e um fundamento para nós interpretarmos como viver a nossa vida hoje, para nós interpretarmos aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Quem não tem uma perspectiva clara do seu futuro, está deixando de ser eficaz no seu presente. Perceba isso que eu estou te falando. Aqueles que não têm uma visão nítida de para onde estão indo e do seu futuro, têm um grande risco de acabar andando em círculos no seu presente, se desgastando com coisas desnecessárias e muitas vezes indo em direções erradas, que depois precisa dar alguns passos de volta aos caminhos que levam de fato para a construção de uma vida saudável e abundante que o Senhor Jesus tem preparado para nós. Então eu quero te dar um exemplo muito claro sobre essa perspectiva de futuro, sobre como nós encaramos o dia a dia das nossas vidas. Os brasileiros naturalmente têm um esporte preferido. Normalmente todos nós brasileiros somos apaixonados por futebol, ou pelo menos temos alguma afinidade com o futebol na nossa realidade. E agora, você que tem parte nisso e já teve envolvimento com assistir partidas de futebol, se envolver, torcer para o teu time, torcer para a tua seleção, eu vou te dar um exemplo bem claro disso que eu estou afirmando da nossa vida como igreja. Quando você olha um jogo de futebol em que os times que estão jogando já estão desclassificados, eu te pergunto, eles jogam com uma alta intensidade? Esses jogadores têm uma motivação o tempo inteiro para aquilo que eles estão fazendo? Ou eles acabam muitas vezes fazendo um jogo apático, um jogo rotineiro, um jogo que às vezes é até feio da gente olhar, porque as pessoas estão ali simplesmente jogando o jogo porque tem que jogar. Ao final já não tem mais nada a ser conquistado. E nós estamos acostumados a ver isso porque os times que nós acompanhamos aqui no Rio Grande do Sul são times que às vezes jogam mais de uma competição ao mesmo tempo. Então, aquele mesmo time que você torce jogou um jogo nesse dia em que ele já estava desclassificado, mas semana que vem ele está jogando uma final de campeonato. São os mesmos jogadores, é a mesma equipe, é o mesmo treinador, é o mesmo lugar. E agora, esses jogadores têm uma postura diferente em campo? Normalmente, sim. Porque eles têm uma perspectiva de futuro diferente. Aquele jogo que está sendo jogado pode mudar as suas vidas, aquele jogo que está sendo jogado pode lhes fazer vencedores, campeões, pode mudar o destino da sua história. Então se vai empregar toda a energia, todos os recursos, toda a concentração, toda a sua habilidade para aproveitar aqueles minutos da melhor forma e receber aquilo que se espera do futuro. Como cristãos, na nossa vida com Deus e na nossa vida que Deus nos deu nessa terra, as perspectivas de futuro têm a ver também com a forma como nós jogamos o jogo na nossa vida.
Muitas pessoas não querem falar sobre o futuro, não querem pensar sobre o futuro, não têm perspectivas de futuro dentro da sua casa, no seu trabalho, nos seus estudos. Simplesmente vão à escola porque o pai mandou, simplesmente está fazendo uma faculdade porque é moda, simplesmente está indo trabalhar porque as pessoas decentes devem trabalhar, simplesmente estão se casando porque é a tradição da família que todos se casem, mas sem uma perspectiva de futuro, nós acabamos simplesmente jogando o jogo de qualquer jeito, sem objetivo, olhando para os lados, nos distraindo por qualquer coisa e não chegando aonde poderíamos chegar com uma clareza de objetivos. A vida da igreja não é diferente disso. E, tristemente, muitas igrejas, muitas partes do corpo de Cristo nessa terra têm andado em círculos, têm se envolvido em situações de fofoca, de intriga, de rebeliões, de divisões, de discussões infindáveis, de situações desagradáveis, porque às vezes o cristianismo acaba sendo vivido sem propósito, sem perspectiva de futuro. Quando nós falamos sobre o nosso futuro como humanidade, uma forma hoje muito geral, global, visionária de nós vermos o que a palavra de Deus diz, qual é o futuro da humanidade? O que você tem como perspectiva? Qual é o futuro dos teus filhos, das próximas gerações que estão por vir, de acordo com a tua fé em Jesus? Qual é a nossa perspectiva de futuro? Tristemente, pior do que não ter nenhuma perspectiva de futuro, é ter uma visão de futuro derrotista. É ter uma visão de futuro pessimista. É ter uma visão de futuro dramática. E é isso que, infelizmente, muitos pastores, numa interpretação errada dos textos bíblicos, na minha opinião, acabam trazendo um peso, uma opressão, um jugo, um medo do futuro, do final dos tempos, daquilo que a Bíblia fala que está por vir. Acabam vivendo as suas vidas amedrontados e, de fato, deixam de falar no assunto porque é um assunto que não lhes causa prazer e alegria. Então, hoje eu gostaria de trazer uma clareza bíblica sobre nós como família da fé, para aquilo que nós esperamos do futuro da humanidade, aquilo que nós esperamos que a Bíblia promete, que Deus está para fazer. E dentro dessa clareza e dessa concepção, você e eu passamos a viver as nossas vidas de uma forma diferente, porque sabemos para onde estamos rumando, aonde Deus está nos levando como igreja. E de uma forma geral, e quando eu falo igreja, não estou falando apenas aqui desta igreja local, mas a igreja de Cristo nessa terra, na história do cristianismo. De uma forma geral, a palavra de Deus nos ensina alguns atributos essenciais, que estão sendo pouco pregados nos nossos dias e que precisam ser relevantes na nossa caminhada com Jesus. E o primeiro deles está escrito na Bíblia, no livro de Atos. Você pode abrir comigo? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 9 até o 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 até o 11. O que a Bíblia nos diz para esperarmos do final desse tempo em que nós estamos vivendo? O que vai acontecer? Como vai acabar essa realidade que nós estamos vivendo? No que ela se transformará? O que vai acontecer de fato? Qual vai ser o marco da mudança dos tempos em que nós estamos vivendo? Atos capítulo 1, versículo 9, diz assim a palavra de Deus: tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu à vista deles. Entenda comigo o que está acontecendo aqui. Jesus havia nascido em carne, Jesus havia sido gerado no ventre de Maria, Deus havia colocado Jesus no ventre de Maria. Como o Filho de Deus que veio a esse mundo, ele cresceu em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. O Senhor cumpriu um chamado, fez discípulos, operou milagres, retomou toda a autoridade sobre os céus e a terra ao morrer na cruz e ressuscitar e vencer a morte. Mas agora entenda comigo o que está acontecendo. Após ressuscitar, o Senhor Jesus continuou aparecendo para os seus discípulos por um período aproximadamente de 40 dias. E nessas aparições, Jesus apareceu para aqueles discípulos no caminho de Emaús, Jesus apareceu para outros discípulos lá na Galileia, dentro de uma casa, quando estavam reunidos. Jesus apareceu na beira do mar da Galileia, quando eles estavam fazendo aquela pesca, e foi a segunda pesca maravilhosa. E assim o livro de Atos, no capítulo 1, começa nos ensinando que por 40 dias Jesus esteve com os seus discípulos, lhes falando acerca do reino de Deus. Mas essas aparições de Jesus no meio dos seus discípulos
cessaram por este evento que lemos aqui. Tendo dito isto, ele foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu a vista deles. Imagina que experiência extraordinária e avassaladora que os apóstolos tiveram e carregaram pelas suas vidas, e por isso toda a igreja primitiva sabia dessa experiência, era um tema comum nas cartas dos apóstolos, quando no versículo 10 diz assim: e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia, e de repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Então essa é a primeira grande perspectiva de futuro que nós precisamos ter como cristãos, uma clareza, uma nitidez dessa verdade que infelizmente tem sido tão pouco pregada e estava tão clara no Novo Testamento, em todas as igrejas que os apóstolos implantaram, é a perspectiva de que Jesus irá voltar. Jesus voltará. A certeza da volta de Cristo. De quando Jesus, mais uma vez, se manifestará como um indivíduo nesta terra. A volta de Jesus é a primeira grande perspectiva de futuro que nós devemos ter. E por que a volta de Jesus precisa ser uma grande perspectiva de futuro que nós precisamos ter? Porque quando Jesus veio a primeira vez em carne para a humanidade, como Salvador, como Messias, como Filho de Deus, ele fez com que os tempos em que a humanidade vivia acabassem. Jesus proporcionou um primeiro final dos tempos sobre a humanidade. Que ano que nós estamos hoje? Nós estamos no ano de 2021. 2021 anos são todos os anos da história da humanidade e das civilizações. É verdade essa afirmação ou não? Não. 2021 anos são os anos que nós contamos a partir aproximadamente do nascimento daquele que mudou os tempos da história da humanidade. Existiram muitos povos antes, existiram civilizações antes, existe 4.000 anos de história bíblica antes de Jesus vir, mas nós contamos os nossos anos a partir do tempo em que houve uma virada, em que houve um final de época, em que houve uma mudança de estação. Jesus provocou um final dos tempos em que a humanidade vivia. E que tempos eram aqueles? Eram tempos em que as pessoas não tinham acesso a Deus. Eram tempos em que Deus tinha uma promessa exclusiva para um povo descendente de sangue de Abraão, que foi o povo judeu, que nós lemos todo o Antigo Testamento sobre esse povo e como Deus caminhou se revelando à humanidade por meio desse povo. A partir de Jesus agora, a promessa de Deus não é apenas para um povo geneticamente descendente de Abraão, mas como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 4, para todos aqueles que têm a fé que Abraão teve. Agora a graça de Deus é liberada sobre todos os homens. Como diz o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta a Timóteo, esse Deus que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O Senhor Jesus mudou os tempos porque Ele retomou a autoridade do ser humano sobre o mundo espiritual, porque Ele venceu a morte por meio da cruz, e agora aquele jeito antigo de se aproximar a Deus, que nós líamos no Antigo Testamento, de um tabernáculo construído com sacrifícios de animais, de um templo construído com sacrifícios constantes, de um santuário que as pessoas, entre aspas, normais, comuns, não poderiam entrar por causa do seu pecado, toda aquela barreira envolvida, todos aqueles sacrifícios envolvidos. Agora com Jesus, os tempos mudaram. A partir da morte e ressurreição de Jesus, e naquela mesma geração, após a ressurreição de Jesus, com o ápice no ano 70 depois de Cristo, houve um final completo daquele tipo de maneira de se achegar a Deus e de viver a vida. E agora o reino do Senhor Jesus começou a ser estabelecido. Então, quando o Senhor Jesus voltar, haverá um novo final de tempo. Haverá uma nova mudança de eras. Quando o Senhor Jesus voltar, muitas coisas gloriosas irão acontecer, das quais nós vamos falar daqui a pouco. Mas primeiro eu preciso que você abra um outro texto da Bíblia, da segunda grande coisa que nós devemos esperar. Efésios capítulo 5, versículo 25.
A palavra de Deus está nos explicando aqui, o apóstolo Paulo está falando, por um lado, dos papéis que devemos ter dentro da nossa família, da nossa casa, o papel da esposa, o papel dos filhos, o papel do marido. Efésios capítulo 5 é um capítulo que fala de família, mas junto com esse assunto, o apóstolo Paulo também está nos ensinando sobre a expectativa do Senhor Jesus para com a igreja. Vamos ler juntos? Efésios 5, 25, na parte B desse verso que ele está afirmando sobre a família, sobre o papel dos maridos em amar as suas esposas. Ele diz assim: assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, 26, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, 27, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Eu te pergunto hoje, a igreja de Cristo nesse mundo já é uma igreja completamente pura, inculpável, sem falhas, sem mancha, sem mácula nenhuma? Você encontra em todos os cristãos essa maturidade, essa pureza, esse avanço como alguém que representa essa igreja que será apresentada a Cristo numa promessa futura? Você consegue colocar a mão no fogo por todos os pastores evangélicos da face da terra? Pergunta difícil essa. Para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, santa e inculpável. Então, claramente, esse é um objetivo de Deus, mas ainda é uma perspectiva de futuro. Ainda está ligado ao final dos tempos em que nós estamos vivendo, ainda precisa ser trabalhado para que venha se cumprir, de que a igreja seja uma igreja madura, pura, separada, aperfeiçoada, santa e inculpável. E aqui nós começamos a nos inserirmos nesse papel e nessa responsabilidade, nesse compromisso de que Deus possa cumprir tempos futuros, promessas futuras de uma vida extraordinariamente muito melhor e mais abundante que Ele tem preparado para nós. A igreja madura é uma das perspectivas de futuro que nós precisamos ter. E uma igreja madura é composta por cristãos maduros. Uma igreja pura e inculpável é composta por cristãos puros e inculpáveis. E agora nós começamos a assumir uma das perspectivas que temos que ter para edificar o projeto de Deus nessa terra. Trabalhar para que o nosso compromisso com Jesus, em ser parte do seu corpo, seja um compromisso de um corpo que zela pela santidade, pela maturidade, pela pureza, que luta pelos seus ideais, que defende os seus valores, que vai contra tudo aquilo que Satanás tenta minar, que tem discernimento, que tem sabedoria, que ensina uns aos outros, que amadurece uns aos outros. O Senhor está nos preparando para isso. A igreja tem amadurecido muito na história da humanidade. Se você comparar a igreja cristã dos anos 2000 com a igreja dos anos 1950, você já vai se assustar com o quanto a igreja avançou. Se você comparar com os anos 1800, você vai tomar um novo, grande e poderoso susto com o quanto a igreja mudou e amadureceu. Se você comparar ainda com os anos 1200, meu Deus do céu, você vai perceber o quanto Deus está fazendo na história da humanidade. Se você vê no início da Idade Média, lá no ano 600, na queda do Império Romano e os desdobramentos da Igreja Católica, a igreja que representava o cristianismo no mundo, em tentar tomar atitudes, você vai ver o quão distante estávamos da palavra de Deus. Então a igreja tem sido amadurecida, purificada, a igreja tem sido levantada pelo Senhor para brilhar nessa terra a sua luz e para representá-lo. Mas o terceiro grande aspecto e perspectiva de futuro que eu preciso trazer para você hoje aqui é sobre o reino de Deus. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13, versículos 31 e 32, e nós vamos conectar agora à volta de Jesus, a nossa função como igreja, as perspectivas que temos do reino de Deus. Tudo isso está conectado e essa deve ser a nossa visão clara sobre o final dos tempos. Em Mateus capítulo 13, versículo 31,
e 32, diz assim a palavra de Deus, a parábola do grão de mostarda. Não sei se você já ouviu falar dessa parábola. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Jesus está explicando aqui como é o reino dos céus. Mateus capítulo 13 é um capítulo extraordinário da Bíblia, recheado de parábolas e algumas delas escatológicas, inclusive. E nessa parábola do grão de mostarda, Jesus está dizendo que sempre, sempre, sempre a natureza do reino de Deus é começar de uma forma simples, de uma forma pequena, de uma forma reduzida, mas sempre ter a tendência de crescer e avançar. E Jesus está nos dizendo, o reino dos céus é semelhante à mostarda, porque todos eles conheciam essa semente no tempo em que Jesus vivia e na cultura onde ele estava inserido. E Jesus está afirmando assim, não importa o quão pequeno vai começar esse projeto. Começou com um homem chamado Jesus, se multiplicou aos seus 11 discípulos que ficaram após ele, depois foi se multiplicando, e o Senhor Jesus está afirmando, o reino dos céus vai se tornar a maior de todas as hortaliças dessa terra. Então a grande terceira perspectiva de futuro é que o reino de Deus será grande e poderoso. O reino de Deus será a maior estrutura de princípios e valores, o sistema de crenças mais notável da humanidade. Essa é a terceira perspectiva de futuro que nós precisamos ter, enxergando a possibilidade de que os tempos mudem novamente. Agora entenda comigo qual é a conexão de todas essas coisas. O Senhor Jesus voltará, o Senhor Jesus se manifestará novamente. Para que isso aconteça, Ele precisa agir e Ele derrama o seu Espírito nos nossos corações. E a palavra de Deus declara no livro de Efésios que nós somos o corpo de Cristo, do qual Ele é o cabeça. Então agora nós temos responsabilidade com a nossa vida pessoal para sermos essa igreja cada vez mais madura, mais santa, mais inculpável, mais gloriosa, para zelarmos por aquilo que Deus nos entregou. Mas agora, e especialmente agora, nós temos uma segunda grande responsabilidade. Em Mateus capítulo 16, versículo 19, o Senhor Jesus promete aquilo que Pedro havia respondido da sua pergunta sobre quem ele era de fato. E ele diz assim, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo aquilo que você ligar na terra será ligado nos céus, e aquilo que você desligar na terra será desligado nos céus. Então, a perspectiva de mudança de tempos, a perspectiva de um novo rumo para a humanidade está ligada ao reino de Deus se tornar grande e poderoso. E quem tem as chaves do reino dos céus? A igreja do Senhor Jesus nessa terra. Se você voltar ao versículo 18, você vai perceber que Pedro havia respondido que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e ele diz, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso. E disse assim, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. Quando Jesus afirma isso, ele não está dizendo que era sobre Pedro apenas, mas estava dizendo que era sobre todos aqueles que entendessem que ele é o Cristo, que ele é o Messias, que ele é o rei que o Senhor Deus enviou a essa terra. É por isso que no livro de Apocalipse está escrito que os reinos deste mundo se tornaram o reino do nosso Deus. Porque nós temos o destino de influenciar toda a humanidade com os princípios do reino de Deus. E agora o apóstolo Pedro responde isso, e Jesus, como um modelo sobre ele, diz a todos nós, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja e lhe darei as chaves do reino dos céus. Então, quem tem a responsabilidade, quem tem o segredo para estabelecer essa promessa de Deus sobre a humanidade? A igreja do Senhor Jesus. Você e eu carregamos as chaves do reino nas nossas mãos. Você e eu somos responsáveis de, por um lado, ser essa igreja comprometida, que zela pela pureza, que zela pela santidade, que zela pela seriedade daquilo que Deus nos confiou em ser parte do corpo de Cristo, essa igreja madura que Jesus irá receber, mas em segundo lugar,
e muito maior essa missão é aquela que Jesus te confiou de carregar as chaves do reino. Por que isso é muito grande? Porque nós precisamos saber discernir a diferença entre o evangelho da salvação e o evangelho do reino. O cristianismo nas últimas décadas tem apregoado o evangelho da salvação. As guerras mundiais fizeram isso, e junto com o surgimento das faculdades teológicas, em concomitância ao esfriamento e apostasia da fé dos europeus, que foram quem colonizaram o mundo com o cristianismo, nós temos um grande déficit teológico quando aprendemos o evangelho da salvação e não o evangelho do reino. Jesus não ensinou o evangelho da salvação, Jesus ensinou o evangelho do reino. Lucas capítulo 4, versículo 43, o Senhor Jesus diz: eu preciso ir a essas cidades para anunciar o evangelho do reino, pois foi para isso que eu fui enviado. Jesus nunca anunciou o evangelho da salvação, mas nós aprendemos o evangelho da salvação e deixamos de lado o evangelho do reino. O que eu quero dizer com essas expressões? Entenda comigo. Qual é o evangelho da salvação? É o evangelho que nós somos ensinados a ver que o mundo está em chamas, que o mundo está se perdendo, que o mundo está podre, que o mundo está mergulhado no pecado, que o mundo não presta para mais nada. E de repente você é aquele protagonista, você é aquela pessoa que está lá em apuros, naquele prédio pegando fogo, e está dizendo: socorro, socorro, alguém me ajude, Jesus me ajuda, Deus me salva. E aí de repente a igreja vem com um helicóptero e joga lá uma escadinha para você, e aí te salva daquele mundo tenebroso, desse mundo pecador, sujo, impuro, horrível que você estava vivendo. E aí você é trazido para a igreja e fica ali bem quietinho, com medo de voltar para aquele incêndio, te dão um cobertorzinho para você se aquecer, e você fica ali pensando: eu preciso ficar aqui até esse incêndio acabar, até esse mundo acabar, eu tenho que ficar aqui quentinho, 40 anos sentado nessa cadeira aqui, com Jesus que me salvou, até que esse mundo seja de fato destruído. Meu Deus do céu, quanta heresia. E a igreja está esperando que o diabo termine de destruir o mundo para achar que Jesus vai voltar. Quanta baboseira aprendemos nas igrejas cristãs nos últimos anos. Que desserviço a Bíblia foi feito por tantos líderes cristãos. A igreja com medo de Satanás, a igreja fugindo desse mundo, a igreja escondida nas suas paredes e nos seus cultos, onde se sentem santos, puros, e saem dessas paredes e se tornam como todos os outros. Isso não é cristianismo. Esse é o evangelho da salvação que não está na Bíblia. O evangelho do reino é o evangelho que está na Bíblia. E sabe qual é o evangelho que está na Bíblia? É o evangelho que você pode estar sim numa cultura de trevas, pode estar sim num ambiente distorcido, num lugar onde tem maldade. Os teus pais podem não ter te ensinado valor nenhum que seja condizente da palavra de Deus. Você pode ter crescido no meio da violência, você pode ter propensão a vícios na tua vida, você pode ter uma série de limitações que o pecado causou sobre a nossa realidade. Mas o evangelho do reino vem te anunciar uma verdade nova e vem te dizer: olha, Jesus venceu a morte, venceu o pecado. O Senhor Jesus já derrotou os reinos das trevas, já derrotou os principados e as potestades. O Senhor Jesus é o novo rei sobre toda a terra e ele voltará. Se você se arrepender, você poderá escapar desse teu destino de morte. Se você se arrepender, você vai poder ser salvo para começar a viver uma nova vida neste mundo, numa nova realidade. Você vai se tornar um cidadão do reino do Rei dos Reis. Então nós dizemos: sim, Jesus, eu me arrependo, eu quero viver uma vida contigo, eu quero escapar do domínio de trevas que está sobre mim. E agora Jesus vem sobre ti e diz o seguinte: então agora aí onde vocês estão, sejam sal nessa terra. Aí onde você está, seja luz nesse mundo, seja um embaixador do reino de Deus, seja um representante da minha pessoa. Seja agora cheio do meu espírito, seja cheio do meu poder, seja cheio da minha unção e vá viver a tua vida com as ferramentas que eu estou te entregando. E o que a igreja tem feito? Vou enterrar meu talento.
eu vou deixar quietinho aqui a minha identidade como cristão, eu vou parar por aqui e vou seguir crendo em Jesus. Nós não entendemos a urgência, nós não entendemos a importância, nós não entendemos o motivo que os apóstolos foram martirizados, decapitados, crucificados de cabeça para baixo, escravizados. Nós não entendemos o motivo que muitos foram torturados, porque nós recebemos um evangelho da salvação egocêntrico, egoísta, invejoso. Meu Deus do céu, a igreja precisa ser reevangelizada. Nós precisamos aprender que agora carregamos uma missão. O Rei dos Reis te entrega chaves nas tuas mãos e você pode fazer a diferença para que o teu mundo seja restaurado, curado, transformado, para que a glória do Senhor encha toda a terra. Essa é a promessa que eu leio na palavra de Deus. Assim como as águas cobrem o mar, a minha glória encherá toda a terra. O Senhor Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Essas são as promessas que nós lemos na palavra de Deus, que nos dão uma missão e uma incumbência de causar o reino de Deus sendo estabelecido. E aí abra comigo, por favor, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24. E entenda o que precisa para que Jesus volte, para que haja um fim desses tempos. E quando eu falo em fim desses tempos, nós não devemos ficar com medo, nós não devemos achar que é ruim. Eu falo em novos dias em que Satanás será lançado no lago de fogo. Eu falo em novos tempos em que a morte não estará mais na nossa realidade. Eu falo em novos tempos em que a dor não existirá mais, o ódio não mais estará como uma possibilidade no coração das pessoas. Novos céus e nova terra se farão quando o Senhor Jesus voltar, e viveremos uma vida completamente mais abundante do que aquela que já vivemos. E o Senhor Jesus diz assim na sua palavra: então virá o fim. Por meio de Paulo, ele está dizendo, quando ele, Jesus, entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Quem são os pés de Jesus hoje? Ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. Você e eu somos chamados a, no nosso mundo, na nossa esfera de ação, colocar debaixo dos pés de Cristo os seus inimigos. Qual é o teu mundo hoje? Qual é a tua esfera de ação hoje? Você tem um papel dentro da tua casa. Você tem um papel como filho, como mãe, como pai, como marido, como esposa. Você tem uma incumbência, você tem uma esfera de ação. Você tem um alcance com os grupos de amigos que Deus te deu. Você tem um alcance na escola onde você estuda, na faculdade onde você está. Você tem uma esfera de ação na profissão que Ele te deu, naquilo que Ele colocou como sonhos e habilidades na tua vida, nas capacidades que o Senhor te dá. Então agora nós precisamos que os filhos de Deus se levantem para transformar essa humanidade. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo já diz que até a natureza criada está aguardando a manifestação dos filhos de Deus nessa terra. Meu Deus, a igreja do Senhor Jesus precisa se levantar de forma gloriosa e assumir as suas missões. Quando nós entendemos que é necessário que Ele reine até que todos os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés, eu vou te explicar o cenário que o apóstolo Paulo está pintando aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios. Jesus foi coroado rei pelo próprio Deus. A palavra de Deus declara no livro de Filipenses, capítulo 2, que Ele se esvaziou da sua glória, se humilhou na forma de servo, enfrentou a morte, foi como uma ovelha muda ao matadouro, mas ressuscitou, destruiu todo o principado, toda a autoridade. E agora o Senhor o colocou na posição mais alta de todas, lhe deu o nome que é sobre todo nome. Ele se torna o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. É isso que a palavra de Deus promete. Mas enquanto isso, qual é o grande quadro? Jesus reina até que haja a medida da grandeza do reino de Deus sobre essa terra, até que haja a igreja madura, santa e inculpável, então Jesus voltará.
A volta de Jesus é marcada pelo fim desse tempo. E nesse fim de tempos, os santos, os cristãos, a palavra de Deus declara, serão reunidos. Os mortos em Cristo ressuscitarão, serão reunidos a Ele. Muitos caracterizam isso como a palavra arrebatamento. Eu não gosto muito dessa palavra, mas serão chamados e reunidos. E neste momento, nessa época, os anjos de Deus virão e porão fim a todos aqueles que não quiseram se curvar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a realidade de futuro, da parte triste que nos espera e que nos faz entender a urgência de levar o Evangelho a todas as pessoas nessa terra. Em Atos capítulo 3, versículo 21, a palavra de Deus diz assim: é necessário que os céus o retenham. É necessário que ele permaneça no céu até o tempo de restauração de todas as coisas. O Senhor Deus está nos dando muitas oportunidades. Essas oportunidades alcançaram a minha vida, alcançaram a tua vida e precisam alcançar a vida de muito mais pessoas, porque todos nós, sem Jesus, estamos condenados à morte eterna. E para aqueles que estão condenados à morte eterna, o fim dos tempos será o fim de tudo. Mas o Senhor Jesus nos explica naquele capítulo extraordinário de Mateus capítulo 13. Ele nos conta também a parábola do joio. Preste atenção nisso, que agora estou terminando contigo para você entender essa perspectiva de futuro. Quando Jesus diz: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a semente no campo. E quando todos estavam dormindo, veio um inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E depois, no outro dia, todos se levantaram e perceberam e foram dizer ao seu senhor: Senhor, o senhor quer que nós venhamos arrancar o joio do meio do trigo? E ele disse: não, deixe que cresçam juntos, porque senão vocês podem acabar arrancando o trigo junto com o joio. Que cresçam juntos até o dia da colheita. E no dia da colheita, o trigo será recolhido e o joio será queimado. Então eu preciso te afirmar algo muito importante, finalizando essa ministração: o mal nunca será extinguido dessa terra até que Jesus volte. Por isso devemos ansiar pela volta de Jesus, porque a volta de Jesus causará a destruição de todo o mal. Até lá nós vamos fazer o reino de Deus avançar e avançarem também destruir obras de trevas, mas sempre haverá o joio no meio do trigo. Então os seus discípulos, imagino eu, ficaram com uma cara de tanso quando Jesus falou essas palavras. E no versículo 36, depois que a multidão foi para casa, eles se aproximaram dele e pediram: Senhor, será que dá para nos explicar aquela parábola do joio no campo? Hoje, com toda a Bíblia, a gente não entende. Imagina eles ouvindo a primeira vez. Versículo 37, ele respondeu, preste atenção: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno e o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, o fim dos tempos, a mudança de estação que vai ser causada pela volta de Cristo. E os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dessa era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Hoje, agora, nós podemos compreender um pouco melhor essa parábola. Mas eu gostaria de te alertar para a responsabilidade de viver uma vida disposta a implantar o reino do Senhor Jesus aonde você estiver. Por causa da igreja, o reino chegou até aqui na medida que está implantado. Por causa da igreja, o reino não está muito mais proeminente, preponderante hoje nos nossos dias. Por trabalho da igreja, o cristianismo chegou aqui até essa cidade. Por negligência da igreja, o cristianismo já não está influenciando mais a nossa sociedade. Então nós precisamos entender: Jesus voltará. Voltará para receber uma igreja madura,
Essa igreja tem as chaves do reino e ele só voltará quando entregar o seu reino a Deus, o Pai, e esse reino vai ter destruído as autoridades e principados do mal. Então comece hoje a jogar esse jogo como final de campeonato. Comece hoje a ir com tudo para cima das situações que Deus te mostra que precisam ser transformadas na tua realidade. Comece hoje a ter foco e esperança de futuro, sabendo que o Senhor Jesus voltará e Ele cobrará de cada um de nós aquilo que Ele nos confiou. Na parábola das 10 minas, na parábola dos talentos, nós aprendemos que o Senhor Jesus nos entrega muitos recursos, mas no final das contas, quando Ele volta, Ele nos cobra prestação de contas do que fizemos com aquilo que Ele nos confiou. E você, o que você tem feito? O que você tem feito com os recursos financeiros que Deus tem te dado? O que você tem feito com as pessoas que Ele tem colocado ao teu redor? O que você tem feito com aquilo que Deus tem te confiado? O que eu tenho feito? Todos nós podemos jogar esse jogo diferente quando temos uma visão clara de futuro. Nenhum de nós pode acrescentar 15 minutos à nossa vida. Nenhum de nós sabe quantos dias mais viveremos. Esse pode ser o teu último culto ou o meu. Ou podemos estar mais décadas aqui dentro. Não podemos ser negligentes com aquilo que Deus nos confia. Por isso, entenda o futuro e viva o presente de uma forma intensa. O Senhor tem te despertado e te capacitado nessa noite.